Neste tutorial, nós vamos conhecer os drives compartilhados do Google Drive. Para que servem e a sua principal diferença do meu Drive. Então, estando conectado na sua conta, acesse o Google Drive. E nessa área do Google Drive é possível observar que existe, a partir de agora que está habilitado, os drives compartilhados, nessa opção aqui do menu da esquerda. Então, a gente pode observar que tem o meu drive e o drive compartilhado. Então, na prática, os drives compartilhados do Google Drive são usados para armazenar, pesquisar e acessar arquivos com uma equipe. Todos os arquivos e pastas que estiverem nessa região do drive compartilhado pertencerão então à equipe e não ao indivíduo. Arquivos e pastas que pertencem ao indivíduo são características do meu drive. Então, essa é uma característica principal. Então, a gente pode diferenciar, considerando que o meu drive são os meus arquivos, são arquivos pessoais da minha conta, enquanto que os drives compartilhados são arquivos de uma equipe, de um setor, de um grupo. Isso quer dizer que mesmo que esse usuário saia dessa equipe, desse setor, os arquivos lá ou aqui na área do drive compartilhado permanecerão. Quando deve ser usado ou quando deve ser criado um drive compartilhado? Então, os arquivos são de interesse da maioria ou de todos os membros de uma determinada equipe ou de um projeto ou de um setor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: os arquivos são referentes a um mesmo assunto? Se a resposta para essas duas perguntas for afirmativa, então é recomendado que se crie o drive compartilhado. Então vamos à prática para a criação do primeiro drive compartilhado. Então aqui eu tenho o meu drive, estou clicando aqui e agora deixo selecionado então drives compartilhados. Eu posso criar um drive compartilhado clicando em novo a partir desta seleção. Posso criar aqui, ou vir direto aqui na primeira criação, criar um drive compartilhado que vai chegar no mesmo caminho. Então eu vou criar, por exemplo, DTI, suporte técnico. Suporte técnico. Vai ser o primeiro drive compartilhado para assuntos com a equipe da DTI. Então vejam que já foi criada uma pasta aqui, um drive neste caso, compartilhado, com pessoas que eu virei adicionar aqui. DTI, normas, para colocar documentos de interesse de toda a equipe. Então, com estas pastas, eu consigo navegar e começar a inserir documentos e compartilhar esses documentos de acordo com a minha política de compartilhamento do setor com todos os usuários. Então, vamos aqui adicionar o primeiro arquivo no drive compartilhado. Então, vou pegar esse documento aqui, por exemplo, vou arrastar para cá, para essa pasta normas, nesse exemplo aqui, e a partir desse momento, este documento passa a ser de propriedade do drive compartilhado. Então, aí eu passo a compartilhar com outras pessoas, vou colocar aqui participantes, posso adicionar participantes aqui, por exemplo, vou colocar aqui os colegas do setor. Aqui então tem um exemplo do perfil que essa pessoa terá no drive compartilhado, dos privilégios, como a gente diz na linguagem técnica. Então, estou ajustando aqui para todos serem administradores de conteúdos. Então, vou acelerar aqui a gravação. Então, após inserir o nome dos colegas, posso colocar um texto, neste caso estou dizendo que explicando a criação do drive compartilhado e o seu objetivo, para servir como um repositório comum de documentos e normas, que é o caso das normas aqui. Quando eu envio, então, todos os participantes recebem uma mensagem e serão adicionados aqui. A partir desse momento, essas pessoas todas, elas têm acesso ao documento com o perfil de administrador de conteúdo.
Então aqui mais algum recurso se eu precisar, por exemplo, adicionar novos documentos. Basta eu clicar com o botão direito na área do Drive compartilhado, nesse caso eu estou com o Drive selecionado DTI Normas, e eu tenho essas opções aqui. Posso criar documentos direto do Google aqui, no Google Suite, né, que são os planilha, editor de texto e apresentação e mais alguns, formulários e tal. Então eu tanto posso fazer criação de arquivos diretamente com o botão direito na área, como também fazer upload de pastas e de arquivos. Então, revisando aqui algumas funcionalidades, né? Clicando nessa setinha aqui que tem dentro do Drive compartilhado, nesse meu exemplo aqui, ele está selecionado normas. Eu tenho todas essas configurações aqui. Então, posso gerenciar os participantes, né? Dentro daquela janela que já foi apresentada. Eu posso, por exemplo, precisar enviar um e-mail para todos os participantes que é relativo a esse drive aqui. Então, não esqueçam, por exemplo, de ler o documento tal que está disponível na subpasta. Então, isso é algo possível de fazer também. Posso fazer algumas configurações específicas aqui, como, por exemplo, compartilhar com membros que não são do Drive compartilhado e até fora do domínio, mas essa é algo não recomendado, né? Que não se compartilhe com pessoas estranhas aqui do campus, né? Por questões, né, de segurança, enfim. Havendo uma necessidade específica, é bom sempre contactar o setor da DTI, tá? Neste caso aqui. Enfim, essas opções todas, elas eventualmente podem ser alteradas, né? Talvez não apareçam exatamente como aqui, né? Pela questão aqui do perfil de administrador. Ainda é possível alterar o tema, né? Fazer uma escolha de tema, essas pastas aqui vão aparecer de forma diferente, dessa, como está sendo apresentado aqui. Então, estou voltando para o Drive DTI Normas. Eu posso fazer uma busca específica, posso renomear o meu Drive, fazer uma busca, se eu tenho muitas subpastas e arquivos, eu posso fazer uma busca específica nesse Drive compartilhado, daí ele fica aqui como filtro de busca, e ainda tem essa opção muito importante aqui, que é a lixeira. Então, se algum usuário ou membro do Drive compartilhado excluir um arquivo, ele fica durante um tempo, né? Eu acho que 30 dias, se não me engano, na lixeira, podendo ser restaurado. Então, é uma segurança a mais para todos os integrantes do Drive compartilhado. Então, essa é uma visão geral do Drive compartilhado